A paz seja convosco, amém, irmãos? Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Só para descontrair, tinha que ter combinado com o Suel para demorar mais o louvor. Eu não sou pregadora. Mas amém. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, amém? A palavra do Senhor fala, ide pregai o evangelho. Então eu estou sendo obediente, né? Ele não especifica se a gente é pregador ou não, para a gente ir pregar. Ele só fala que todos nós temos que ir. Então a partir do momento que a gente não vai, a gente está desobedecendo ao Senhor. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fica em 2 Crônicas 15. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? E pastor, uma benção, né? Ele fala com a gente, aceita o convite? Claro, a gente não pode rejeitar. Primeiramente, a gente está obedecendo a Deus. Segundo, a nossa hierarquia, que é nosso pastor, né? Tudo é pela misericórdia, pela graça de Deus, amém? Nós não temos nada. A irmã Priscila nem está aí hoje, né? Ela falou uma coisa, a Priscila, que voltou para a nossa igreja agora, ela falou uma coisa semana passada, e eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça, e não consigo tirar da minha cabeça. Ela falou assim, eu não consigo mais enxergar as pessoas, eu só enxergo as almas. E aquilo ficou gravado na tábua do meu coração, porque verdadeiramente a gente não pode olhar para a pessoa, porque a pessoa não tem nada para oferecer para ninguém, mas a alma, aquela que se deixa ser usada por Deus, tem. Então ela não enxerga a pessoa, ela enxerga a alma, que é uma vida. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos aqui em 2 Crônicas 15. Vamos lendo até aonde o Senhor permitir, amém? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. 7, versículo 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Na realidade, eu vou falar sobre o versículo todo, assim, o que Deus colocou no meu coração. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. E se a gente for ver lá a história, desde o início até o reinado, você pode chegar para mim e falar assim, mas no final do reinado, Asa desobedeceu. Mas a palavra do Senhor, tudo é testemunho, tudo é experiência para nós. O que Deus quer falar para mim e para você essa noite é dessa parte aqui, dessa obediência. Porque até então, aquele povo cultuava um Deus falso, deuses falsos. E toda vez a palavra do Senhor que foi bem clara, que ele falava há muito tempo que aquele povo, ele não adorava o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é o Deus que a gente adora, que é o Deus que a gente serve. E ele fala que Deus usou ali Azarias, filho de Oded. Foi usado por Deus para chegar até Asa e falar. E ele foi bem claro, é bem claro quando a gente lê a palavra que ele fala assim: o Senhor está convosco enquanto estás com ele. Aquele povo ali, muito tempo, não estava com Deus. Eles estavam com qualquer um. Eles estavam com Baal, com vários deuses, vários nomes, menos com Deus verdadeiro, que é o nosso. Então eles estavam com todos os outros deuses que não eram nada, que não poderiam fazer nada, deuses mortos. Mas eles não estavam com Deus vivo. E isso foi durante muito tempo. E aqui ele fala também: se o buscarde, ele se deixará achar. Se alguém, o pastor, falar assim: Daniele, pega aquela cadeira que está ali. Se eu não for ali buscar, ela não vai vir até minha mão. Eu tenho que ir ali buscar. Então, quando Deus fala assim: se o buscarde é o Deus verdadeiro, ele se deixará achar. Porque até então eles não tinham achado, porque eles não tinham buscado. Eles buscavam qualquer outros deuses, menos o Deus verdadeiro. E aqui fala assim: se o buscarde, ele se deixará achar. Porém, se o deixarde, vos deixará. Claro, Deus é amor, claro que Deus nos ama.
nos ama tanto que ninguém seria capaz de dar o seu único filho, mas Ele deu. Claro que isso é amor. Mas Ele também quer compromisso. Ele que requer de nós fidelidade. Porque se Ele foi fiel até o fim, foi para que nós alcançássemos a salvação. E Ele requer de nós também que nós estejamos fiéis a Ele até o fim. Ele confiou em nós. Ele fez a criatura. A criatura, Ele é o Criador. Ele fez a criatura. Ele fez a criatura imperfeita. Mas mesmo assim, Ele deu de tudo por nós. E mesmo a gente sendo imperfeito, Ele deu o seu único filho. Ele poderia, como a gente vai amar alguém tão perfeito? Alguém que faz tanta coisa errada. Não é difícil a gente amar alguém que faz tanta coisa errada, mas Ele nos amou. Porque todos nós fazemos coisas erradas, somos errados, mas Ele nos amou. Então aqui Ele adverte, Ele usa aquele profeta ali para o rei Asa. E ali ele fala, Israel esteve por muito tempo sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Ali aquele profeta Asa, ele estava disposto a ensinar aquele povo ali verdadeiramente. E ali ele fala, no versículo 4, mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel, o buscaram, foi por eles achado. Mas não é só na angústia, aquele povo ali, ele voltou-se ao Senhor na angústia. Porque ele não aguentava mais aquele povo sofrer, não ter paz, viver na aflição, na angústia. Há grande diferença, porque a palavra do Senhor diz, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Porque quando a gente tem Deus, a gente está na aflição, mas tem ânimo e tem paz. Mas quando a gente está no mundo, a gente tem aflição e tem angústia. É bem diferente uma coisa. Você quando está com Deus, você vai viver situações de prova, situações difíceis, mas Deus dentro daquela situação difícil vai te dar paz, vai te dar refrigério. E quando eu estou lá do lado de fora, sem adorar a Deus, sem ser fiel a Deus, eu vou ter minhas tribulações, mas não vou ter paz. Vou viver angustiado. Mas Deus é tão maravilhoso, a misericórdia dEle, a graça dEle, que a gente mesmo nas tribulações, a gente tem paz. A gente pode não ter a solução, mas ali naquele momento Deus nos dá paz, para passar por aquela situação até onde Ele quiser. Tu vai ter paz, tu vai ter esperança. Você vai ter aflição, mas Ele vai te dar ânimo. Porque quando a gente está fora da presença do Senhor, a gente não consegue ter ânimo. Porque o nosso ânimo é Ele. Se a gente não está buscando a Ele, como que a gente vai ter o ânimo? E aqui fala, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. É isso que a gente vê no nosso trabalho, na rua, na família, com amigos. Pessoas perturbadas. Elas não têm Deus, então quem não tem Deus não tem paz. Vive perturbado, vive afligido, vive sem direção. Vive batendo a cabeça, como fala o ditado popular, dando murro em ponta de faca. Porque ela está sem direção, ela está sem norte. Ela confia, nem nela mesma ela confia. E aqui fala, no versículo 5... Agora no 6, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. É o que eu falei, angústia. A palavra do Senhor fala assim, que a gente vai ter aflição, mas quando a gente serve a Ele, busca a Ele, a angústia é tirada em meio à aflição. As pessoas nem entendem. Fala assim, nossa, nada muda, né? Essa situação não muda, mas você está tendo paz. Deus está te dando paz para você aguentar. Deus está te dando refrigério. Deus está renovando a sua esperança, está te provando, te moldando. Para quando tiver que acabar, vai acabar. Porque às vezes eles passam por luta, lá no mundo acaba a luta, mas mesmo quando a luta deles acaba, eles recebem a recompensa, mesmo assim eles não têm paz. Vocês já perceberam? Eles não conseguem confiar em ninguém. Ninguém mais ama ninguém. Quando você trata alguém bem, a pessoa até acha estranho. Uma vez a pessoa voltou para me perguntar assim, ah, você me conhece? Eu falei assim, não. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você me tratou bem, riu para mim. As pessoas não estão acostumadas. Porque a gente, como servo do Senhor, a gente olha a alma. Deus nos deu esse mandamento. Não adianta nada pregar, louvar, falar em língua se eu não tenho amor. Então eu tenho que buscar esse amor. Principalmente para aquelas pessoas que não me amam, que me afrontam, que desejam o meu mal. Então nós temos que buscar esse amor, que é o mais difícil. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Mas amar quem não nos ama é difícil. É muito difícil. E aqui fala, naquele tempo, com muitas perturbações, todos os habitantes daquela terra.
e nação contra nação. Vocês percebem que eles ficam um contra os outros? A gente está num ambiente de trabalho, seja lá, a gente vê uma pessoa contra a outra. Isso é o quê? A falta de paz, a falta de amor. Eles não conseguem amar, eles só conseguem se perturbar entre si. Eles ficam tanto perturbados que querem um se afrontar com o outro, um falar mal do outro, um pisar no outro, humilhar no outro. É o prazer do maligno. Mas nós temos que fazer a diferença naquele meio ali. Porque 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A recompensa que você vê é o que eu estou falando agora. É como alguém que não serve a Deus, mas através do seu testemunho passa a acreditar em Deus. Essa é a nossa recompensa. Esses são os frutos que nós damos com o nosso testemunho. A gente não precisa falar, a gente precisa agir. A gente não precisa falar que ama, mas a gente precisa abraçar, ajudar. Porque essa é a nossa recompensa. Não pensar apenas em galardão. Acima de tudo é óbvio, é a nossa salvação, a gente está em busca dela, não vamos ser hipócritas. Mas a gente precisa entender que nesse intervalo daqui até a nossa salvação, a gente vai precisar amar. É um intervalo, é um caminho. Porque se eu me desviar, se eu não amar, se eu não cumprir os mandamentos, eu não vou conseguir chegar lá. Eu vou voltar no caminho, eu vou parar, eu vou me desviar. Então eu preciso cumprir, por mais dolorido que seja. Porque fazer a vontade do Senhor dói. Não vem falar que é fácil, é hipocrisia. Eu não posso falar que é fácil. Eu não posso chegar aqui no altar e falar assim, não, é tão fácil servir a Deus. Não é fácil. Não é fácil porque é a minha carne lutando contra a minha vontade, contra a vontade do Senhor, que não é a minha vontade. São duas coisas totalmente diferentes. A minha carne é desse mundo, mas meu espírito não é. Então é uma batalha travada todo dia. E aqui fala: 8. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Qual foi a primeira coisa que, quando ele recebeu a promessa, ele fez? Tirou as abominações. A abominação na minha vida é tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Tudo que eu tenho feito, que eu sei que desagrada a Deus, você precisa ser tirado. E eu preciso renovar o altar do Senhor a cada dia. Se eu estou falando mal de alguém, se eu não gosto de alguém, eu tenho que tirar essas abominações da minha vida, para que eu possa renovar o altar e me chegar ao Senhor. Porque Ele falou que Ele vai se deixar ser achado, mas só se eu buscar. E só busca o Senhor quem se santifica, quem renova o altar, quem tira as abominações do meio. Se eu não tirar as abominações e buscar o Senhor, é uma busca em vão. Eu vou estar buscando, mas eu preciso. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Tirou as abominações. Tirou todos os altares. Ele tirou, ele arrancou, porque ele sabia que o altar precisaria ser renovado. Como assim renovado? Que todo aquele povo precisaria adorar somente ao único Deus, que é o Deus de Israel. É o único, é o nosso Senhor. É aquele que te fez detalhadamente. Ele pensou em cada detalhe e te formou. Ele te ama. Não tem prova maior. Eu glorifico a Deus pela vida do Suel, porque ele estava louvando, porque a palavra do Senhor diz que a gente sente a dor do outro, né? E por alguns momentos eu sentia a dor dele, mas eu sabia que Deus era fiel para sustentá-lo. E veio aquela palavra no meu coração falando assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor precisava ser aperfeiçoado na fraqueza dele, e foi aperfeiçoado, porque eu vi, todos nós vimos. Então é assim que Deus faz. Não importa o que a gente passa, Ele quer que o poder dele se aperfeiçoe na nossa vida. E o poder dele só vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na dor. Amém? E aqui fala 9. Congregou todo Judá e Benjamim, e também Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Quando Deus começa a fazer na minha vida e na sua vida, as pessoas vão ver que Deus é Deus. Quando
começa a acontecer aquela cura que o médico falou que não tinha cura e Deus cura, Deus fala, nossa, aquele Deus dele é verdadeiro mesmo, porque o médico falou que não tinha cura e ele foi curado. Quando as pessoas olham e falam assim, nossa, aquele marido, aquela esposa voltou, por quê? Nossa, não tinha como, mas Deus dele deve ser Deus mesmo. Então as pessoas começam a ver, porque muitos precisam ver para crer, então Deus faz na sua vida. Deus glorifica o nome dele, faz o impossível acontecer, para que todos que estão ao teu redor vejam que Deus é Deus. Mas para o nome do Senhor ser glorificado, muitas vezes a gente padece. Muitas vezes a gente sofre, passa pelo deserto, pela falta, pela doença, pela dor, pela esterilidade. Porque as pessoas precisam ver a improbabilidade. O que é provável você faz, mas o que é improvável é só Deus que faz. Então, se eu estou vivendo uma situação improvável, você está vivendo, creia que o nome do Senhor tem que ser glorificado na tua vida. Creia nisso, que as pessoas precisam ver. Às vezes você mesmo não acredita, mas você precisa ver. Eu não estou falando de tempo, eu não estou te falando da tua vontade, mas eu estou falando em tornar o improvável provável. Isso é para Deus. E Ele faz. E aqui fala... E todos ali viram que verdadeiramente Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a tua alma. Ele falou que eles buscaram o quê? Só de coração? Só de alma? Dos dois, eles buscaram com o coração e com a alma. Então eles tiraram tudo que afastava eles do Senhor, todas as abominações, todos os altares de deuses que não eram deuses, e buscaram ao Senhor de todo o coração. Por que eles buscaram? Porque Deus falou que se buscar, Deus se deixaria ser achado. Deus queria que ele fosse achado, mas ele precisava que aquele povo buscasse. E aquele povo buscou naquele momento. E aqui fala: e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse também do menor como o maior, tanto homem como mulher, jurar ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Eles juraram como? Em alta voz, com força, com fé, que eles queriam verdadeiramente buscar ao Senhor e achar ao Senhor. E aqui fala: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Qual foi a promessa que ele entregou a Asa ali no 1º versículo? Que se aquele povo buscasse ao Senhor, o Senhor se deixaria ser achado. E qual é o que Deus fala aqui no versículo 15? Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque todo o coração eles juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Aquele profeta ali entregou algo que Deus queria, e eles fizeram. Às vezes Deus entrega pra gente, mas a gente não faz. Como é que eu vou receber? Deus fala na palavra, Deus usa alguém para falar, aí você fala assim: nossa, mas Deus usou e eu não recebo. A culpa não é de Deus, a culpa pode ser minha e sua. Porque aquele povo recebeu aquela promessa e obedeceu, tirou as abominações, buscaram ao Senhor de coração e de alma. Por isso que eles buscaram e receberam, acharam o Senhor. Foi por isso, pela obediência, pela sinceridade, pela pureza de coração, tiraram tudo que afastava ele do Senhor, pararam de adorar outros deuses. E a partir daquele momento, o Senhor se deixou ser achado. Eles agarraram aquela promessa e fizeram. Tem gente que agarra a promessa só de mente, só de boca, mas não faz. Infelizmente eu não vou receber. Se Deus falar para mim assim hoje: Daniele, você tem que tirar o que está desagradando ao Senhor e buscar o Senhor. Se eu não fizer, eu não vou receber. Então muitas coisas dependem de mim, de você, da nossa atitude. 16. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe,
porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e objetos. Não houvera guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então você percebe que naquele momento ali, Deus usou aquele profeta para animá-lo. Não é assim diferente da nossa vida. Às vezes Deus não usa nenhum profeta pra gente, mas Deus fala na palavra, no louvor, quando a gente abre a Bíblia em casa, quando a gente ora. Deus fala pra gente para animar a gente e para instruir o que a gente tem que fazer. Naquele momento aquele profeta instruiu Asa o que ele tinha que fazer e falou claramente: se buscardes, o achareis. E aquele povo, aquele líder ali instruiu o povo corretamente. Ainda que a gente não seja líder, mas a gente, com a nossa atitude, instrui de certa forma todos que estão à nossa volta. Porque se a gente faz, a gente ama, a gente perdoa, a gente busca, quem está à nossa volta vai ver a paz que existe em nós e vai querer fazer também. Porque vai falar assim: como que ele tem essa paz? Como que ele tem esse refrigério? Uma vez eu ouvi, de um ímpio, quando eu tive que sair de um emprego para o outro, ele falou assim: Daniele, é muito bom ter assim você perto, porque você leva as coisas com uma leveza, com uma paz, mas não sou eu, é o Deus, é o Espírito Santo que habita em mim. Porque se ele não habitasse em mim, eu não ia ter paz, eu não ia ter leveza, refrigério, não ia. Porque quando a gente chega perto de pessoas que não têm Deus, não tem o Espírito Santo, a gente se sente até mais pesado, porque aquela coisa é tão negativa, aquela carga é tão pesada. Porque são pessoas que não têm o amor, que não têm o Espírito Santo, o refrigério. Mas a gente tem que sempre ter, para que todos que estão à nossa volta sejam contaminados e sintam essa paz que Cristo nos dá, para que eles venham querer também essa paz. Eles precisam querer o que Deus nos dá, para que eles possam buscar e achar. E aquele povo ali fez isso. Eles buscaram e eles acharam. E é necessário também, que me chamou aqui a atenção, foi a questão da obediência e da boa vontade. Porque quando na angústia eles voltaram ao seu Senhor, mas que muitas das vezes não seja necessário só buscar o Senhor quando eu mais estou precisando. Não, eu tenho que buscar o Senhor todo dia. O Deus foi achado, mas sede forte, não desfaleçam as vossas mãos. Porque se eu desfalecer minhas mãos, eu não vou conseguir alcançar nada. Se eu desfalecer meus pés, eu não vou conseguir caminhar. Então eu tenho sempre que fortificar e ter esse ânimo para que eu consiga caminhar, para que minhas mãos consigam alcançar. Então aquele povo ali, ele foi animado. E ele foi também advertido. Porque eu amo a minha filha, se eu advirto ela, não é porque eu não gosto dela, é porque eu a amo. E quero que ela faça, trilhe o caminho certo. Assim é o Senhor na nossa vida. Ele nos ama, mas Ele precisa instruir o caminho que Ele quer que a gente siga. Ele precisa nos instruir. Porque ainda que eu erre, Ele precisa falar, não é por esse caminho, é por esse. E eu preciso fazer, porque senão eu não vou achar o Senhor. Ele é bem claro. Se eu não buscá-lo da maneira que Ele quer, fazer a vontade dEle, eu não vou achar. E é muito triste. Quando a gente olha aqui, a palavra é bem clara que fala: se o buscar, Ele se deixará achar. Porém, se o deixar, vos deixará. Porque o Senhor é santidade. O Senhor é santo, é pureza, é santificação. Como que o Senhor pode entrar, você chamar alguém? Imagina que você vai receber, vamos supor, um rei na sua casa. O que você vai fazer? Você não vai limpar a sua casa, deixar ela assim, cheirosinha, toda no lugar? Para quê? Para causar uma boa impressão e aquela pessoa ser digna pelo menos de entrar. Assim é o Senhor na minha vida. Ele quer entrar sim, mas eu preciso o quê? Preparar tudo para recebê-lo. Porque Ele não vai entrar de qualquer maneira aqui dentro. Eu sou a casa. Ele é o mestre, Ele é o dono. Mas como que Ele vai ser dono de uma casa que não está do jeito que Ele quer? Ele não vai poder habitar em mim. Se eu não estiver do jeito que Deus quer, Ele não vai poder habitar. Às vezes eu até estou por um momento, mas depois eu vou e desfaleço as minhas mãos.
e desanimo, a casa começa a ficar suja, Ele me deixará. Ele não vai conseguir habitar numa casa de impureza onde está tudo errado. Ele é santo, Ele é digno. Então eu sempre tenho que estar arrumando aqui dentro de mim a minha casa. É muito difícil arrumar casa, dá trabalho, cansa, não é? Quando eu vou limpar, dói a coluna, dói tudo. Por quê? É difícil limpar a casa. Tu fica no outro dia, se tu for fazer aquela faxina mesmo, você fica toda cansada no outro dia, dói durante dias e dias, dói a perna, dói a coluna. Dói, gente, a gente que é dona de casa sabe. E é assim na nossa vida espiritual. Vai doer eu limpar minha casa, mas ela tem que se limpar assim todos os dias. Ainda que a gente, dona de casa, não limpe, mas o certo seria todos os dias. Por quê? Porque se eu deixar de limpar, o que vai acontecer? A sujeira vai acumulando e vai ficando mais difícil de limpar, não é? É assim que é na nossa casa. Se eu vou deixando, vou fazer isso daqui, não tem nada a ver não. Amanhã bem vou fazer isso. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Daqui a pouco, não desse nada a ver que eu fui me enrolando, vai sendo mais difícil de eu me santificar, de eu me limpar. Aí muitos desses se perdem. Porque a situação não está em eu aceitar Deus. A gente aceita, o negócio é manter, permanecer. Igual emagreci e manter. O mais difícil é eu manter, gente. É assim, é na casa do Senhor. Esse é o mistério, eu manter, eu permanecer até o dia que eu não sei que Ele voltará. Como é difícil permanecer. É difícil. Você entra igual, né? Você entra na rotina. E se você não se limpar, procurar cada dia mais e mais, aquilo dali para você vai se tornando só um hábito. Aqui a gente tem uma rotina da gente vir no culto quarta, sexta, consagração, escola dominical, domingo. Mas isso são rotinas aqui, mas a igreja sou eu. Sou eu lá desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Essa é a igreja. Esse é o servo e a serva que vai subir. Então, verdadeiramente, Deus faz na nossa vida um improvável. Não o que nós pedimos e queremos, mas o improvável. E não importa o que aconteça na nossa vida, o que importa é que prevaleça o querer dele. E não importa só que Ele nos dê, Ele só vai nos dar, a gente só vai ser achado, se deixar achar, se a gente buscar. Você não consegue ter algo que você não busca. Está aqui, eu só vou pegar Ele se eu for lá e buscar, senão eu não vou ter. Assim Deus não me advertiu. Eu vou ter se eu buscar. Não buscar de qualquer maneira, mas me santificando. Buscando mais de Deus. Me santificando. Porque é difícil. Dói na carne, dói na alma, dói em todos os aspectos buscar a Deus. Mas Deus nos adverte a todo momento para a gente ter bom ânimo. Tem bom ânimo, eu sou o teu ânimo, eu sou o teu ânimo. Ele não fala a todo momento, vou te dar a vitória, vou te dar. Ele fala bom ânimo, bom ânimo. Né? Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Você não desfaleça, bom ânimo. Vai dar certo, eu estou no controle. Você não confia no motorista quando você entra dentro do carro? E quando você entra dentro do carro que você não conhece, que você vê o motorista fazendo um monte de barbeiragem, você não fica com medo? Não é assim com Deus. Deus é um motorista especialista. Ele vai na velocidade correta, ele respeita os radares, respeita a sinalização e ele chega no tempo certo. Você vai chegar com ele no tempo certo. Não importa se você passou por muito buraco, se você passou por muita lombada, se você parou num engarrafamento terrível, com ele você vai chegar. Então confia. Confia, porque se eu não confiar no motorista, eu vou ter medo. Uns não vão nem entrar e outros vão tremer de medo. E nem chegar ao destino. Porque podem fazer uma barbeiragem, ter uma colisão. Então confia. Confia, não no que a gente vê. Nossa visão é sempre limitada. Eu não vou conseguir ver. Mas você tem que confiar. Você não está buscando. Você não está tirando no meio tudo que não provém de Deus. Então você confia, porque Ele garantiu aqui, se o buscar de Ele se deixará ser achado, mas se o deixar de Ele vos deixará. Então Deus é justo, a palavra é perfeita, justo. Ele nos ensina perfeitamente a trilhar tudo, mas a gente precisa fazer
Não que seja fácil, muitas das vezes a gente vai cair, mas Ele nunca fala pra gente que a gente não vai cair, mas que a gente levantar e não ficar prostrado. Ele não fala que a gente não vai pecar, mas que a gente tem que ter um coração totalmente que pede perdão a Ele. Então Ele nos dá toda a dica, toda a receita, perfeitamente. E Ele nos entende, mas precisa apenas a gente fazer. Amém? E a graça, e eu falo sempre aqui, não é a vitória que a gente tanto pede que é bênção. Bênção é que a vontade do Senhor seja cumprida na nossa vida. Porque às vezes o que a gente pede não é o que Deus quer. E não é o que a gente quer, que não vai conseguir fazer com que a gente chegue no propósito. Deus sabe o propósito. E para chegar no propósito de Deus, a gente vai passar pelo caminho que a gente muitas das vezes não entende, não aceita. Mas lá no final você vai entender o propósito. O propósito é maior. O propósito é maior de Deus. O propósito é maior. O propósito não é a vitória que eu peço. O propósito é maior. O propósito é maior. A palavra do Senhor fala que a gente tem que dar fruto. A gente só pode dar fruto quando a gente está enraizado. E ali eu estudando também, falando, meu Deus, eu vou falar sobre raízes. E eu vou ler aqui só alguns versículos bem conhecidos que me chamaram a atenção. E que fala também sobre a raiz. A gente sempre fala, nossa igreja sempre falou, que quanto mais a gente desce, mais a gente sobe. A raiz não precisa aparecer, mas o fruto aparece. Então, a sua raiz, o que você passou até ficar enraizado, às vezes ninguém precisa saber, mas o que importa é que essa tua raiz, essa fecundidade que ela teve, é que vai fazer você estar forte para gerar os frutos. E o fruto, por que o fruto vai aparecer? Para ele se exaltar? Não. Para todos que estão à volta ver que você é enraizado. Então o fruto precisa aparecer. O seu fruto ele vai precisar aparecer. Sua raiz não. A sua raiz só você e Deus sabe como você a conquistou. Como você foi enraizado. Mas o que importa é os frutos. E aqui eu li algumas versículos que falam que a árvore boa não pode dar frutos ruins. Se eu estou em Cristo, os meus frutos são bons. E todos vão querer ter também. Porque todo mundo não quer coisa boa. Então por isso que Deus deixa aparecer. Deus deixa aparecer para que as pessoas vejam que você é uma árvore enraizada. Uma árvore fruta, bonita. E todos vão querer compartilhar. E aqui fala também, eis que ele bradou em alta voz e disse, cortai, pois a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudis todas as folhas e espalhai o seu fruto. Afungem-se todas as crianças abrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Que fica aqui em Daniel 4,14. E aqui a outra também. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Mateus 7,18. Então, nós somos a árvore. E aqui também fala, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Em João 15,16. Nós, se não permanecemos em Deus, nós somos apenas um galho. Se eu arrancar um galho, uma flor de uma árvore, ela não vai murchar? Por que ela não vai murchar? Porque ela perdeu sua essência, que é a sua raiz. Ela vai secar. E qual é a nossa essência? É estar em Cristo. É estar enraizado. Porque se a gente é lançado fora de Cristo, a gente vai desfalecer. Mas enquanto a gente está em Cristo, a gente vai dar fruto e vai ser uma flor bonita. Amém? E aqui Deus deixou essa palavra na tábua do meu coração. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é vida para a nossa vida. Quantas das vezes a gente está... É muito complicado você falar da palavra do Senhor. Por que é complicado? Porque você tem que falar o que você vive. Você não pode falar o que você não vive. E você é mais cobrado. Porque toda vez que você faz algo que não condiz com o que você fala, você sente muito mais. Então é muito sério a gente falar da palavra do Senhor. A gente tem que buscar vivê-la mais ainda. Então é muito sério. Quando o pastor fala, não queria ser pastor. Não, a gente não queria. A gente não queria nada disso, porque isso é sério demais. Falar da palavra do Senhor, compartilhar, isso é muito sério.
porque a palavra do Senhor é coisa séria. Então a gente tem que falar e procurar viver mais ela cada dia mais, porque as minhas atitudes prevalecem sobre o que eu falo. Então você precisa conhecer a mim, e cada um conhecer vocês pelo que você faz e não pelo que você fala. A gente fala porque a gente tem que pregar o evangelho, mas o maior testemunho é o que a gente faz. Amém? E aqui essa lição, uma vez, há muito tempo atrás, eu falando sobre um outro profeta, eu nem me recordo o nome, que teve um incrédulo que chegou e falou assim: ah, mas você não viu o fim dele. Mas é igual Davi. Davi também não pecou, mas as experiências dele são experiências para a nossa vida. As boas, que ele era um homem segundo o coração de Deus, é para a gente pegar. E o pecado dele não é para ser copiado, mas é para demonstrar que ele tinha um coração quebrantado e pedia perdão ao Senhor. Então todas essas experiências na Bíblia são para a gente pegar as boas e as ruins. As boas para a gente copiar e as ruins para a gente tentar não cometer. Então é isso que eu aprendo nessa parte aqui com Asa. E a gente aprende o que ele fez. E a terminar, bem, aqui fala no final que eles obedeceu sim, mas que a gente possa procurar não desobedecer, permanecer firme e fiel até o fim. Porque a paz que esse povo teve foi tremenda, porque até então eles não conheciam o que era paz. Mas ali quando eles buscaram o Senhor, tiraram as primeiras abominações e buscaram, eles tiveram paz. E aquele homem ali, o Asa, ele realmente obedeceu ao Senhor. E você percebeu que quando um obedeceu ao Senhor, levam a todos a obedecerem? Então a gente contamina. Quando a gente é levado a obedecer, a gente de certa forma, ainda que tem aquele que é mais rebeldezinho, mas a gente com certeza, a gente está levando aos outros a obedecerem também. A gente está contaminando. E aquele que é mais duro, deixa Deus trabalhar com ele, é ele Deus. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Buscar ou acharei, mas se vos deixar, ele vos deixará. Deus não está enganando ninguém. Deus não está enganando ninguém. Ele está sendo fiel, ele está sendo honesto, justo e advertindo a gente. Amém? E a palavra do Senhor foi que o Senhor colocou na tábua do meu coração, né? E a palavra do Senhor, ela é tremenda. E ela é que nos faz enraizar. Né? O louvor é maravilhoso, a gente sente a presença do Senhor, mas o que nos faz alimentar e ter força para prosseguir é a palavra. Não alimentarmos só de ouvir, mas de guardá-la e esconder na tábua do nosso coração. Por que fala que a palavra do Senhor a gente tem que esconder no nosso coração? Porque a gente só esconde aquilo que é precioso e valioso. Então se a palavra do Senhor é preciosa e valiosa, a gente tem que escondê-la, para que o mal não atire de nós e que ela permaneça dentro de nós escondida, sem que ninguém atire, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que os irmãos possam meditar mais nessa palavra e falar, né, conforme a vontade do Senhor mais ao coração de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Daniela, em nome de Jesus. Se buscar, vai achar. Se não buscar, não adianta. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada e poderosa. Eu tenho certeza que Deus, ele falou contigo, meu irmão. Pode parecer um puxão de orelha, mas na verdade é só uma lembrança. Aquele que me busca, me tem. Aquele que não busca, não vai achar.